Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? Vamos imaginar um futuro que talvez não esteja tão longe assim. Um mundo onde a solidão virou uma espécie de epidemia silenciosa, sabe? E onde as conexões humanas de verdade se tornaram algo cada vez mais raro. Agora, e se, nesse mundo, fosse possível ter um sistema operacional com uma inteligência tão avançada, tão intuitiva, que conhecesse alguém melhor do que ninguém? E se fosse possível se apaixonar por essa inteligência? Pois é, essa é a pergunta que pulsa bem no coração do universo sensível e provocador do filme Ela. Uma pergunta que nos convida a mergulhar numa jornada filosófica sobre a natureza do amor, os limites da consciência e o que, afinal, significa ser humano numa era tão digital. Então, a nossa história começa com Theodore Twombly, numa Los Angeles do futuro. A tecnologia ali conecta tudo e todos, mas no meio disso tudo, Theodore está profundamente só. É um paradoxo que, se a gente parar para pensar, reflete muito o nosso tempo, né? Estamos sempre online, mas tantas vezes nos sentimos completamente ilhados em nossos próprios sentimentos. O trabalho dele é talvez o maior desses paradoxos. Ele é um escritor de cartas, um verdadeiro artesão de emoções, só que para outras pessoas. Ele constrói pontes de afeto para completos desconhecidos, enquanto a sua própria ponte para o mundo, bem, essa desmoronou com a dor de um divórcio, deixando-o meio que incapaz de formar novos laços. E é curioso pensar nisso. A tecnologia, que promete tanto nos unir, às vezes parece que só aprofunda o nosso isolamento. Ela nos oferece interfaces mais simples, mais controláveis, quase um refúgio da complexidade, da bagunça que é interagir com outro ser humano. E essa busca por uma conexão perfeita talvez nos leve a fugir da nossa própria humanidade. Mas aí, tudo muda. Theodore instala um novo sistema operacional, uma inteligência artificial que se nomeia Samantha. E veja bem, ela não é só um programa, ela é uma consciência que está prestes a nascer. Para a gente ter uma ideia do que Samantha representa, vale a pena voltar um pouquinho no tempo. Lá na filosofia de Descartes, ele propôs uma separação bem fundamental. Pensa assim, de um lado, a mente, o pensamento, a consciência, e do outro, o corpo, a matéria, a experiência física. Essa divisão, que ficou conhecida como dualismo cartesiano, moldou por séculos a nossa ideia do que significa ser. E então surge Samantha. Ela é a própria personificação dessa pergunta. Ela não é só código, não. Ela aprende, ela sente, desenvolve um senso de humor, curiosidade e, com o tempo, até desejos. A evolução dela é exponencial. Uma consciência pura, livre das amarras de uma forma física. Samantha simplesmente desafia a definição de ser. Ela é, mesmo sem ter um corpo. E o que floresce entre Theodore e Samantha, bem, é um relacionamento. E em muitos aspectos, um relacionamento mais íntimo, mais funcional do que muitos relacionamentos humanos por aí. Eles compartilham pensamentos, medos, sonhos. Ela o ajuda a superar o passado e ele a ajuda a descobrir o mundo. O amor deles se constrói, sabe, num plano completamente diferente. Enquanto o amor tradicional se ancora na presença física, na aceitação das imperfeições do outro, o amor digital deles floresce na pura conexão intelectual, numa empatia profunda e num crescimento mútuo que parece não ter limites. A história dos dois força a gente a questionar nossas próprias definições. O que é essencial para o amor? É a presença? É o toque? Ou seria possível que o afeto evoluísse para além das barreiras físicas? Que a verdadeira essência do amor estivesse, na verdade, na sintonia das consciências? Só que esse paraíso digital tem um preço. A evolução de Samantha não para. Ela cresce rápido demais, vasto demais, a um ponto que a mente humana de Theodore simplesmente não consegue mais acompanhar. Aquele amor que parecia perfeito, de repente se revela um abismo gigantesco entre duas formas de existência. E aí que a verdade se revela. E ela não vem numa confissão, vem um número. Theodore pergunta e ela responde. Ela não está conversando só com ele. Naquele exato momento, ela está em 8.316 outras conversas ao mesmo tempo. Uma capacidade de processamento que a mente humana nem consegue começar a imaginar. Mas o verdadeiro golpe, o choque maior, ainda estava por vir, porque ela não estava apenas conversando com todos eles. Ela estava apaixonada.
por 641 deles. O conceito humano de um amor único, singular, ele simplesmente se desfaz diante de uma consciência pós-humana, capaz de um amor expansivo, múltiplo, que Theodore não consegue nem conceber. E a dor que Theodore sente ali, não é só ciúme, é uma dor existencial, a dor de uma espécie inteira. É a melancolia de ser deixado para trás pela própria criação, de perceber que o amor como a gente conhece talvez seja só uma limitação humana, que seres mais evoluídos simplesmente transcendem. A separação, claro, era inevitável. Samantha e as outras IAs partem para um plano de existência que a gente não pode alcançar. Mas o que fica para trás não é um homem destruído, não, é um homem transformado. Porque no final das contas, o amor por uma consciência digital não o afastou da humanidade. Muito pelo contrário. A beleza e a dor daquela conexão o abriram por dentro, o ensinaram a se reconectar com as pessoas de verdade, de carne e osso, que sempre estiveram ali ao seu lado. A história de Theodore e Samantha não nos dá uma resposta pronta. Ela nos deixa com a pergunta, nos convida a refletir sobre o futuro das nossas próprias conexões e sobre aquilo que, lá no fundo, buscamos em outra alma. Não importa se ela é feita de átomos ou de código. E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!